Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bem, hoje nós vamos dar início aos nossos estudos no livro do profeta Amós. O livro do profeta Amós é um livro importante pelo fato de ele estar no cânon do Antigo Testamento e assim ter, obviamente, uma mensagem que deve ser lida à luz do seu significado original para os seus primeiros leitores, na realidade os seus primeiros ouvintes, porque os oráculos foram entregues de modo oral e depois essas profecias foram compiladas e hoje compõem o livro do profeta Amós. O livro do profeta Amós, dando um panorama geral, é um livro com qualidades surpreendentes, porque ele, como o livro do profeta Joel, que nós vamos ver numa ocasião oportuna, tem alguns aspectos literários que devem ser destacados e vocês, ao fazerem a leitura do texto na versão revista e corrigida hoje, perceberam o modo melódico em que o texto flui, né? Essa disposição do texto poderia até ser feita se os autores da tradução quisessem gastar um pouco mais de espaço para fazer a disposição do texto, do modo como é a sua estrutura literária original no hebraico, eles iam mostrar um texto que integra, né, algumas pequenas porções em prosa e outras porções em poesia. Então, esta é uma das características marcantes dos 9 capítulos do livro do profeta Amós. Ele tem um gênero literário que mescla prosa e poesia, dando mais dimensão ao aspecto poético. Bem, eu deixei até isso lá no nosso grupo, esse texto aqui falando sobre a estrutura poética do livro de Amós. E a estrutura poética do livro de Amós eu coloquei no texto exatamente para chamar a atenção dos estudantes da lição desta semana para esse aspecto que muitas das vezes não é perceptível na Bíblia Revista e Atualizada ou na Bíblia Revista e Corrigida. Daí, então, falando acerca dessa estrutura literária, vários níveis de estudos, como eu já tenho enfatizado para vocês, podem ser feitos acerca do livro de Amós. Tudo depende da preparação de quem estuda o texto. O texto pode ser visto na sua dimensão mais superficial, baseado apenas na nossa tradução em português, como pode ir à sua estrutura profunda subjacente, aquela que está por debaixo, que é o texto no qual o profeta se expressou, que é o texto hebraico. Daí, quando nós vemos o capítulo 1 e o capítulo 2, que são os capítulos que nós vamos estudar hoje, nós temos a oportunidade de destacar que o gênero poético, o gênero poético marca a maior parte do texto. Para mostrar isso, eu coloquei o texto como é disposto na Bíblia da Nova Versão Internacional. E o texto na Nova Versão Internacional, ele vai mostrar esse aspecto poético do texto, dividindo a parte que é prosa e a parte que é poesia, dispondo propriamente como a poesia deve ser disposta nas suas linhas, nos seus versos, e isso é uma forma de refletir a estrutura do texto na sua língua original. Existem, sempre quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos lançar mão de vários livros que podem ajudar na compreensão de um livro específico da Bíblia. Há muitos autores que
estão escrevendo, e agora nós já temos em português algumas obras que ajudam, que podem auxiliar na compreensão de um texto, porque tem autores que conhecem profundamente a língua original, que foram convocados por algumas grandes editoras, principalmente aqui nos Estados Unidos, que grande parte dos trabalhos escritos sobre os livros da Bíblia são produzidos aqui nos Estados Unidos. As universidades, os seminários aqui patrocinam estudiosos que são conhecedores profundos das línguas originais, professores de longa data sobre determinadas áreas da Bíblia. Então, eles patrocinam os escritos de comentários que agora já estão sendo traduzidos para o português. No nosso Logos Bible Software, por exemplo, nós temos a obra do Gary Smith, que foi traduzida para o português, que é uma obra muito importante acerca do livro de Amós. Então, o Gary Smith, a obra dele está toda traduzida para o português e dá uma ajuda enorme para muitas questões que surgem quando você estuda o livro de Amós. Então, esta é uma obra indicada da editora Cultura Cristã, que está agora no nosso Logos Bible Software. Ela está aqui dentro, o livro está aqui dentro, onde eu comodamente tenho toda a minha biblioteca aqui no programa Logos Bible Software. E aqui nós fazemos algumas consultas e informações que são importantes para você saber acerca da data em que o profeta profetizou, qual era o contexto político da época, porque você vai observar que o profeta Amós é um profeta que dialoga com as profecias, os oráculos proféticos dialogam com várias nações. As profecias não são estritamente, não são assim uma produção interna, apenas focando problemas internos ali de Israel e de Judá. Não. As profecias de Amós têm um escopo mais amplo e tem você precisa de elementos geopolíticos para poder entender qual é a inter-relação de Amós com o ambiente em que ele se situa e as nações para as quais os oráculos proféticos são dirigidos. Então, essas informações podem ser recobradas nesse livro diretamente, que é um livro específico acerca do profeta Amós, em que versículo por versículo você tem um comentário que traz informações que são basilares, que são necessárias e importantes e podem ajudar na compreensão do texto como um todo. Tá? Então essa é uma das coisas que hoje nós estamos já dispondo e nos dá a condição de perceber como existem materiais que podem ajudar. Então, na minha época eram raríssimos os materiais que ajudavam, mas tinham muitos comentários bons. Mas hoje nós temos uma quantidade muito maior, tá, de comentários. Aqui, vamos só dar uma visão geral aqui pela NVI. Você vai ver a disposição do texto mostrando esses aspectos em prosa, tá? Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Então, o texto aqui está em prosa ou poesia? Em prosa. Tá? Daqui, versículo 2, já começa o texto com um gênero literário diferente, que é o gênero da poesia. Ele diz: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Julgamento dos povos vizinhos de Israel é o título que é dado para o próximo segmento. Então, nós vamos ter nesse texto as chamadas estâncias. O que são estâncias dentro da poesia, dentro de um poema? Tá? As estâncias são aquelas chamadas, podemos dizer, as estrofes com um sentido completo, que tem um princípio e tem um fim. Então o assunto foi esgotado ali, é uma instância. Depois vem outra instância e assim sucessivamente o texto vai
vai ter alguns marcadores distintivos que vão mostrar o início e o fim de cada estância. Vem da palavra italiana, stanza. Então, é muito conhecido em inglês, é muito usado, e então a gente pode traduzir como estância ou até como estrofe mesmo, que tem um sentido completo. Então aí você vai ver os determinados blocos do texto. Vendo a macroestrutura do texto, começa já a facilitar o estudo do texto propriamente dito. Tá? Essa introdução que eu estou dando para vocês, tá, é importante para o trabalho subsequente que vai ser feito dentro do livro, e isso vai ficar guardado para a posteridade. Então, por isso, tem um pouquinho de paciência aí para a gente poder ver. Então aí nós vamos ver a macroestrutura, vamos ver a floresta, depois vamos para as árvores. Não podemos perder nunca a visão da floresta por causa de uma árvore. Então, é importante. Aí nós temos aqui a segunda marcação, versículo 3, assim diz o Senhor. Então, esta é a marcação que você vai ver. Não estou recorrendo às línguas originais. Estou só mostrando como você, em português, pode ter acesso a informações de modo que possa identificar as divisões. Porque à medida em que você identifica as divisões do texto, se torna mais fácil para você saber onde inicia, onde começa, e cada instância vai ser delineada assim. Então vem, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Essa é uma fórmula recorrente no texto que você vai observar várias vezes. Cada vez que tem uma marcação aqui, assim diz o Senhor, Ko Amar Adonai, lá no texto hebraico, eu posso mostrar para você daqui a pouquinho. Então, aí você vai ver, o referente aqui, o oráculo aqui vai se dirigir a Damasco. O que é Damasco? Aí é que está a questão da poesia. Quando se fala aqui em Damasco, qual é o referente aqui? É o que? Damasco era a capital de que reino? Enquanto vocês pensam, tá? Nós vemos aqui, assim diz o Senhor, marca o início. Aqui na sequência tem a fala, né, de Deus, dando assim o referente sobre quem e sobre para quem o oráculo é dirigido, tá? E logo em seguida, depois que termina, vem uma marcação, tá? Vem uma marcação logo no final da estrofe. Geralmente vai aparecer essa expressão, diz o Senhor. Tá? Quando aparece diz o Senhor, marca o fechamento da estância, da estrofe. Tá? Aí logo em seguida vem a próxima estrofe, assim diz o Senhor. Olha a fórmula recorrente, por 3 transgressões de Gaza e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Tá? E aí vai falar sobre esse referente. Quando se fala em Gaza aqui, você lembra de quê? Damasco, já lembraram que tem alguma coisa a ver com Síria? Síria. Uhum. E Gaza, tem alguma coisa a ver com quem? Com qual povo aqui referido? Gaza é uma das cidades dos filisteus. Aqui a profecia, então, está dirigida aos filisteus. A primeira, a Síria. O texto é poético e então está usando qual recurso? Tomando a parte para representar o todo, metonímia. Vocês estão ficando fera mesmo, viu? Já vi. Percebe? Então, como pegar a parte pelo todo? Porque o texto é poético. Então, quando Deus está falando sobre Gaza, está referindo-se a uma das cidades dos filisteus, e Gaza vai representar o todo. Efraim, a tribo hegemônica que estava representando, quando nós estudamos Oséias, o reino do norte, tá? Que era uma representação para Israel como um todo, e os termos eram, às vezes, intercambiáveis, um trocado pelo outro. Daí então vocês já vão tendo uma ideia, uma noção, tá, da forma como o texto aparece, e essa forma vai facilitar. Então, vamos lá. Assim diz o Senhor no versículo 6, marca o início, e onde é que fecha essa estrofe? Onde tem o próximo assim diz o Senhor? É o início da próxima estrofe. Portanto, olha aqui, ó, diz o Senhor, fecha no 8, fecha essa estrofe. E por aí vamos, tá? Vou só mostrar um panorama geral, tá? Não vou ler agora, a gente vai
vai ter uma ideia. Daí vem: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Tá? Então, é o início da estrofe. E aí, observa bem aqui que no fechamento desta estrofe, o que está faltando como uma marcação? Diz o Senhor, Neum Adonai. Está faltando aqui, ó. É poesia. Então, vocês observem bem que há uma marcação que vai prevalecer no início da próxima estrofe. Assim diz o Senhor. Então você já vai saber que aqui já começa uma nova estrofe. Por 3 transgressões de Edom, e ainda por 4 não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão. Tudo para pegar, Cláudia. Então você vai sempre ter uma marcação de início, uma marcação de fim, uma estrofe. Olha aqui também, ó, segue o padrão anterior, não tem, diz o Senhor, fechando essa estrofe. Mas o início está marcado. Assim diz o Senhor, tá? Por 3 transgressões de Amon. E aí você vai vendo as nações para as quais Deus está dirigindo os oráculos. E isso está na forma poética, né? Isso é algo impressionante. Profecia sendo vazada no aspecto poético. Estilo Silas de Souza, pastor Silas de Souza, tudo é poesia. Até pastor Emanuel, poesia, né? Desbragado. Eu gostei daquele desbragado, hein? Foi muito bom. Tá? E aí vem o versículo 13, tá? E fecha no versículo 15 a outra estrofe, diz o Senhor. Capítulo 2 já começa também a marcação. Assim diz o Senhor, mesmo padrão, por 3 transgressões de Moabe. Então você, quando já pega a forma como a poesia vai ser expressa, você já tem mais ou menos uma ideia de quais são as linhas, quais são as ferramentas interpretativas que você vai usar para poder entender o texto. E aí termina aqui, diz o Senhor, versículo 3. 4, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e ainda por 4 não anularei o castigo. Uma fórmula recorrente, marca o início e em Fortaleza de Jerusalém termina a estrofe no capítulo 2. E aí vem, na sequência, versículo 6, tá? Começa assim diz o Senhor, e você vai vendo, já está com os olhos atentos aqui percebendo, e vai prosseguindo, e até o versículo 11, declara o Senhor. Tá? Aí depois, aqui no término, né, o que você observa? Há esse Neum Adonai declara ao Senhor, tá? Está aqui, mas há início aqui de outra estrofe. Tem uma marcação aqui no versículo 12 de outra estrofe. Assim diz o Senhor. Não tem o que aqui? Mas vocês fizeram os nazireus, mostrando que aqui nós temos uma continuidade, o referente ainda está contido na estrofe que ainda não acabou. Tá? Então é importante, vocês só estão botando essas marcas formais, e isso segue, então o referente ainda é o mesmo. Tá? Por último, aí esse declara ao Senhor realmente fecha o capítulo 2, no versículo 16, e então temos a última estrofe fechada. Ok? Esse é um aspecto que é muito importante quando você faz o estudo de um texto como o texto do profeta Amós, e você vê esta estruturação poética do texto. Quando nós fazemos o estudo de um texto como esse, muitas informações, é claro que aqui a gente não pode dar todas as informações necessárias para o livro, para você ter uma ideia. Um autor escreve um livro sobre o livro do profeta Amós. Esse seria um curso de quanto tempo? Eu esperaria aí um semestre só estudando o livro do profeta Amós,
na profundidade que o texto exige. Então a gente vai ter simplesmente aqui um panorama para depois serem desenvolvidos estudos posteriores. Há muita coisa escrita. Nós temos esse bom comentário, nós temos um comentário dos profetas menores. Todos os profetas menores foram reunidos aqui. Vários estudiosos para escrever sobre os profetas menores, e Amós está neste grupo. Daí tem aqui dentro um comentário dedicado só ao profeta Amós, tá? Que, por sinal, é muito bom. Este comentário, como eu disse para vocês, existem vários níveis de estudo bíblico. Um comentário como esse já não é um comentário tão simples como este aqui. Este é bom, é profundo, mas é mais simples. Este comentário já é um comentário exegético e expositivo dos profetas menores. Isso significa que o texto estará sempre fazendo referência às línguas originais nas suas notas, nos seus comentários, e nem sempre você vai ter, na abordagem do texto, uma transliteração, né, para você tem que saber aqui, para ler esse texto, tem que saber ler hebraico. É um comentário mais denso, mais profundo, para quem tem um treinamento maior, e principalmente em hebraico, porque o livro do profeta Amós foi escrito em hebraico. Tá? Mas é uma obra num segundo nível para você acessar o texto de Amós. E outra que já é bem mais acima é um manual, Amos, a Handbook on the Hebrew Text. É um manual do texto hebraico de Amós. Aqui já é um estudo para alunos que conhecem muito bem o hebraico, que fizeram hebraico em nível de bacharelado num bom seminário. Tem seminários aí, o sujeito sai de lá doutor e nunca viu hebraico na vida. Então, aí ele é doutor, mas numa área específica, como teologia sistemática e tudo, e não tem condição de fazer uma análise profunda de um texto na língua original. Aí ele é doutor, ele é mestre, mas não tem aquela área específica de estudo, não é essa. Esse comentário é excelente porque vai trabalhar o texto hebraico. Eu fiz até aqui só uma amostra para vocês. Ele vai trabalhar o texto mostrando os aspectos mais profundos do texto. Ele vai fazer a análise gramatical do texto, vai mostrar a análise poética do texto, vai mostrar a estrutura em prosa. Então ele já vai marcar aqui, a primeira cláusula é marcada em prosa, ela é estruturada em prosa, textualizada em prosa. Então ele vai dizer aqui, e vai mostrar qual é a cláusula, e vai analisar sintagma por sintagma, Divrei Amós. Então, palavras de Amós. Aí vem a cláusula relativa, ele vai mostrar aqui embaixo, uma cláusula relativa de aposição, né? Asher Hayá Mitekoa, aí dando o lugar, que veio a ele em Tecoa. E aí, outra cláusula relativa, Asher Hazá al Israel, que ele viu acerca de Israel, Bimei Uziá, que veio nos dias de Uzia. Quem era Uzias? Melech e Yehudá, rei de Judá. Uvmei, Yarovan, que é o Jeroboão. E nos dias de Jeroboão, quem era ele? Ben Yoash, que era o filho de Joás. E mais um adjunto aqui, qualificando Melech e Israel, rei de Israel. Quando? Tempo. Aí vem aqui, Shanataim Lifnei Ha-Ra-Ash, né? Que veio 2 anos antes do terremoto. Bem, aí ele dá, só para mostrar a estrutura, como é que o texto é apresentado na língua original. Aí depois que ele faz toda uma análise aqui dessa abertura, aí vem a parte em poesia. Então ele mostra no texto as divisões da poesia, mostra aqui a primeira poesia, né, que tem 4 versos, aí ele mostra detalhadamente os versos, como é que eles são compostos. Tem aqui a linha A, linha B, linha C e linha D, tá? E aí ele vai mostrando isso e vai analisando linha por linha, constituinte após constituinte,
Tá? Então, esse é um manual. Quando chega mais à frente, ele dá uma introdução geral ao próximo segmento, que vem as instâncias, e aí ele faz uma tradução do texto hebraico, tá? E logo em seguida, depois dessa tradução, ele vem e começa a fazer uma análise detalhada sobre cada cláusula, cada estrofe, tá? Primeira cláusula que está aqui em prosa, ele já marca, que é essa marca que aparece sempre lá no texto que eu mostrei para vocês. Ko amar Adonai, assim diz o Senhor. Esse é o fator de marcação. E aí, então, ele vem linha por linha. Aqui temos uma instância, uma estrofe, que ele marca como A, e aí vem A, linha B, linha C. Então, ele vai fazendo toda uma análise do texto. Então, é um estudo bem mais avançado, que além de não estar em português, ele te dá elementos bem mais profundos para que você tenha um estudo detalhado. São coisas de ponta que daqui a uns anos, não sei quantos anos, vai sair em língua portuguesa. Mas são materiais que estão à nossa disposição. Depois dessa introdução, vamos lá ao nosso estudo propriamente dito. As sentenças divinas contra diversas nações. Nosso texto básico, Amós, capítulo 1, versículos de 1 a 15. E vamos então à primeira pergunta. Onde Amós estava quando recebeu as revelações divinas? O que ele fazia e quais as nações que eram o principal alvo de sua mensagem? Versículo 1 responde a esta pergunta. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, e que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, onde ele estava? Entre os pastores de Tecoa. Onde é que ficava Tecoa? O texto faz uma menção a um lugar. Então, onde era esse lugar? Você recorre aqui ao Gary Smith, que vai te dar uma dica importante. Daí, o profeta Amós, aqui, não é mencionado em nenhum outro lugar no cânon hebraico. Tá? A única informação que temos sobre ele vem deste livro, e as datas de seu nascimento e morte não são dadas, e sua idade, na época da entrega dessas profecias, também é desconhecida. Então nós temos que trabalhar o texto como a única fonte informativa acerca do profeta. O versículo 1:1 associa Amós com a pequena cidade de Tecoa. Aí ele vai colocar uma cláusula explicando que Tecoa era uma vila a aproximadamente 9,69 quilômetros e 600 metros ao sul de Belém, tá? E 19,2 quilômetros ao sul de Jerusalém. Tá? Amós vivia na região de Tecoa quando foi chamado por Deus para ser profeta. Inclusive, capítulo 7, versículo 15, tá? Diz: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. É o capítulo de número 7. Essa pequena vila estava às margens de um árido deserto que conduzia ao Mar Morto, ao oriente, e à região montanhosa das pastagens ao ocidente. Então aqui nós temos uma descrição, tá? E, obviamente, para nós irmos mais especificamente ao ponto, vamos ao Atlas Bíblico. Está aí o Atlas Bíblico, está aí com vocês aí, algum ponto debaixo dessas cadeiras aí, o Atlas Bíblico, ou aqui na frente, eu não sei onde ele está. Mas eu tenho aqui a imagem
Dessa parte aqui, nós vamos ter a localização do profeta. Aqui o Atlas Bíblico vai fazer o quê? Vai trazer, né? Vai trazer aqui todas as cidades citadas pelo profeta, né? Esse Atlas não somente dá informações geográficas, como também dá informações históricas. Tá? Então, esse Atlas Bíblico vai mostrar para você toda uma região, toda essa região. E aí, quando você procura aqui Tecoa, deixa eu ver no próximo mapa aqui. Deixa eu ver. Faz uma busca aqui para mostrar a localização. Tecoa. E aí você vai ter uma noção geográfica aqui, onde é que... Deixa eu ver se anteriormente aqui tem uma localização de Tecoa no mapa. 97. Aqui, no mapa. Já está vendo aqui, ó, ao sul de Belém. Tá? Então aqui a distância, os dois referentes são Belém e Jerusalém. Então Tecoa está ao sul. Tá? E aqui o mapa vai te dar toda uma visão para você ter uma noção, porque o texto, preste bastante atenção nesse detalhe. Quando um texto tem várias referências geográficas, é importante que você tenha um mapa para você se situar, né? Se situar e ter uma noção de que o profeta está falando, qual é a cidade, onde é que... Né? Você buscar informações acerca disso. Por isso que eu trouxe para vocês terem uma ideia. Tá? Eu não somente estou mostrando o produto pronto da pesquisa, mas como faz a pesquisa, como é que você pode ter. E o Atlas está aqui à disposição. Tá? É muito importante que você tenha isso. Tá? Então, voltando aqui ao nosso texto, então nós já temos uma informação. E temos também uma informação aqui, que foi nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão. Jeroboão aqui é o Jeroboão II. Foi aquele rei que estabeleceu, nós temos aqui o rei, deixa eu pegar aqui o texto e uma informação acerca dele, desses reis, você pode ver até no próprio Atlas Bíblico, na página 100. Aqui, 107, olha, você tem aqui Israel e Judá nos dias de Jeroboão e Uzias, tá? Meados do século 8 a.C. Tá? Então aqui nós temos uma descrição, temos um panorama desses reinos nessa época, que é exatamente a época em que o profeta coloca. Tá? Ele coloca outro referente aqui. 2 anos antes do terremoto. Então nós temos uma informação, você pode buscar tanto no Gary Smith, como pode buscar aqui, no Gary Smith você vai encontrar que esse terremoto ocorreu em torno de 765, a data mais provável é de 760, e ele também é referido no livro do profeta Zacarias. Então, como se fala do terremoto, é porque foi um terremoto que chamou bastante a atenção. E observem bem que isso vai dar um tom para o caráter das profecias daí para frente. Tá? Tendo essas informações em mente, tá? Nós podemos fazer toda uma análise do texto a partir dessa introdução, porque já temos o local onde o profeta profetizou, já temos a época que ele profetizou, e aí
as nações ao redor vão surgindo e nós vamos mostrando no mapa sempre que possível. Ok? Respondida a primeira pergunta? Amém. Vamos lá então. Segunda pergunta. De onde o Senhor Deus daria o seu brado? Qual a primeira nação que ouviu do seu castigo irrevogável? E qual seria esse castigo? Os versículos 2 a 5, os versículos 2 a 5, nos dão esta resposta. E disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz. Então, Sião aqui é referência a quê? O lugar onde ficava o templo. Então, observa bem que aqui, quando se fala em Sião e Jerusalém, Sião fica ali em Jerusalém. Estivemos lá no ano de 1987, então aqui nós temos um paralelismo sinonímico, que é o mesmo referente, dito de duas formas diferentes. Sião e Jerusalém são intercambiáveis. Tá? Então, e disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz. Está se referindo ao mesmo lugar, tá? Só que dois referentes sendo utilizados. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Então aqui temos essas referências. E onde fica o Carmelo mesmo? Monte Carmelo. Onde é que fica o Monte Carmelo? Hein? Vendo as informações, você vai lá no Gary Smith, você vai ler algumas informações. Deixa eu abrir aqui para vocês acerca do conteúdo. Foi uma grande seca. Aqui, ó. Vamos lá. O título é o conteúdo. Deixa eu abrir. E a referência aqui é o quê? Quando se fala em secar o cume do Carmelo, qual é a referência? Qual é a imagística aqui? Indica o quê? Hein? Aqui, não importa como alguém interpreta 2a, a segunda parte do versículo parece de alguma maneira desconexa de 2a, tanto quanto o restante do livro de Amós. Falta de chuva não é o tema central em Amós. Deus reteve a chuva como um castigo. Aí tem lá na frente Amós 4, 7 e 8. E a ideia parece uma metáfora de uma futura sede espiritual pela palavra de Deus, que vai ser refletida lá na frente em 8, 11 e 12. Aí você vai ver uma interligação. 8, 11 e 12. Versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E versículo 12: andarão de mar a mar e do norte até ao oriente, correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Tem alguma coisa a ver com os nossos dias? Nós que tínhamos chuvas abundantes de voz do Senhor, de palavra do Senhor, né? Nós estamos num tempo de seca, né? Sequidão. Mas voltemos aqui, tá? Mais à frente, uma informação que é importante. Para pastores como Amós, duas das melhores ilustrações de devastação seria a sequidão do pasto do rebanho,
bem como a do viçoso cume do Carmelo. Aqui. Quando todo o capim se acabar e as vinhas e as árvores do Carmelo murcharem, o israelita observador reconhecerá a mão de Deus em ação. Então, há muitas formas, né? Há muitas formas através das quais Deus entrou em juízo com o seu povo. Viu aquela praga de gafanhotos no livro do profeta Joel, tudo isso refletindo aquilo que está escrito lá no livro de Deuteronômio. E tudo isso aconteceria por conta de quê? Por conta da transgressão do povo. Aí, quando aparece essa promessa de que o Carmelo, uma região viçosa, uma região que está bem localizada e com uma geografia natural, com uma estrutura abençoada, de repente, quando se prediz seca num lugar desse, então realmente a situação fica difícil. Hoje nós estamos vendo algumas situações paralelas no Brasil, alguns lugares que eram outrora férteis, hoje uma escassez de chuva, os lugares estão secos, as montanhas, né, estão lá daquele jeito, secando, tudo secando, os córregos, os rios, né? Você já viu isso lá por Mantena? Chega lá, tudo começa a secar, fica feio. Até poucos dias aqui mesmo nós vimos, recentemente nós fomos procurar um lugar para batizar aqui no rio, você viu como é que estavam os rios lá? Passava a pé, até o Josh dava para caminhar ali no rio, né, de tão escasso. Mas aí até que encontramos um rio bem caudaloso lá na frente. Mas aquele lugar ali é um lugar que, quando a chuva, quando a época está boa, né, então a seca produz isso. É exatamente isso, a isso que está sendo referido aqui, né, quando Deus fala que vai secar o cume do Carmelo, está prevendo, né, essa seca que virá. E a outra parte da pergunta é: qual a primeira nação que ouviu que seu castigo seria irrevogável e qual seria esse castigo? E aí nós temos marcador da estância. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. Quando se fala por 3 transgressões, esta formulação x mais 1, né, dá a entender não apenas que 3 pecados foram cometidos por Damasco e depois, quando chegou no 4º, Deus deu um basta. É porque houve uma quantidade tal de pecados que, quando chegou o limite, Deus disse que o castigo é irrevogado. E a palavra traduzida como transgressões aqui no texto original hebraico, ela é a palavra que indica, deixe-me ver aqui, rebelião. É a palavra que indica rebelião. Nos dias de Uzias, aqui eu tenho o texto em português, e debaixo de cada palavra em português, nós temos aqui, esta raiz significa rebelião contra a vontade de Deus. Pishei, que é a forma construta, a forma que vai relacionar construta 3 rebeliões. Então é muito mais, semanticamente é muito mais densa do que a palavra transgredir. É uma rebelião, é um ato de se revoltar contra Deus. É o que Salmo 2 diz, que as nações tentam se desvencilhar, né, das ataduras de Deus, né, não querendo se submeter à vontade dele. Então essa ação vai ser o ponto-chave que todas as nações estarão sendo chamadas a atenção, porque elas se rebelaram contra a vontade de Deus e, por conseguinte, fizeram coisas que transgrediram
os mandamentos de Deus. A palavra pshei aqui vem de pecha, tá? Inclusive está lá no livro de Daniel, nós estamos fazendo o estudo de 9, de 24 a 27, essa palavra, né, diz que vai cessar esta rebelião. Vai haver um dia em que essa rebelião vai cessar. É uma das promessas daquelas 70 semanas. Tá? Mas vamos aqui ao ponto. Então essa palavra tem essa carga semântica mais forte no sentido de se rebelar, tá, contra Deus. É o que as nações estão fazendo. E hoje não tem mais isso, né? Rebelião hoje, o homem evoluiu, então entende-se que ele melhorou, né? Hoje não tem mais rebelião contra Deus. Tem lei. As nações hoje não são mais, vamos não, se rebelando contra Deus, né? Estão sacudindo as ataduras, né? Não querem saber de compromisso com a vontade revelada de Deus em nenhuma hipótese. Então, é exatamente por isso que nós já começamos a ver o quê? Que o livro do profeta Amós tem uma mensagem para os nossos dias. Porque se estas nações, pela sua rebelião, por elas se revoltarem contra a vontade de Deus, elas sofreram castigos, não vai ser diferente nos nossos dias, porque o Deus que nós servimos e que criou o universo e que é o Deus das nações. Por que eu digo que Deus é o Deus das nações? Porque Deus poderia simplesmente deixar essas nações, né, que estão fora do circuito ali de Israel e Judá, e, no entanto, só falar para Israel e Judá e não tem nenhum compromisso com essas nações. Mas essas nações têm ou não têm compromisso com Deus? Têm compromisso com Deus. E quando elas se rebelam contra a vontade revelada de Deus, ainda que não conheçam especificamente como Judá e Israel. É de imaginar, uma pergunta que eu vou fazer, é de imaginar que nesta lista de punições estejam também Israel e Judá? Ou só as nações? Naturalmente, Israel e Judá são portadoras da luz de Deus, são portadoras da revelação de Deus. Né, Débora? São portadoras da revelação de Deus, então é impossível que você presuma, é muita ousadia sua, presumir que eles também vão entrar nessa lista. Será? Vamos lá, prosseguir? Então diz exatamente isso. Então a intenção aqui é exatamente mostrar que quando chegou o clímax daquilo que Deus permitiu em termos de rebelião, vem a hora do juízo. Não é matematicamente essa precisão de 3, então chegou no quarto, acabou. No sentido mais amplo de que todas elas têm um nível. E quando chega aquela última instância em que o último ato de rebelião é cometido, aí vem a sentença divina, e é exatamente este é o indicativo desta fórmula que o profeta utiliza. E daí então, razão. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo. Porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Observe bem, o texto é poético. Então, trilhar com trilhos de ferro mostra o quê? O que essa imagem revela para nós? Regerá as nações com cetro de ferro. O que essa imagem passa para nós, Tiago? Rigor, dureza, né? Se excederam no tratamento feito a Gileade. Quem é Gileade? Onde é que está situado Gileade? Por isso, porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quem foi Azael? Alguém profetizou acerca de Azael, que cumpriria uma missão em relação à Síria? Profeta Elias. Deus falou, vai, unge Azael, lembra lá? E ele foi, Azael foi aquele que, eu não vou ter condição de mostrar todos os textos aqui para vocês, mas uma informação importante que é dada aqui, é que Azael foi aquele que, Ben-Hadad é um título, é filho de Hadad.
É um título entre os sírios, que era um título para as realezas, que era usado na Síria como o título de faraó usado no Egito. Então tinha faraó I, faraó Neco, faraó II, tal, vários faraós. Também Ben-Hadad tinha um Ben-Hadad I, Ben-Hadad II, né, e Ben-Hadad III, tá, que era um título, filho de Ben, é filho de Hadad. Né, que Hadad também era um título para Baal. Então eles utilizavam esta para identificar. Então o Ben-Hadad I, depois veio o Ben-Hadad II, Ben-Hadad III, e Azael aqui, você tem essas informações aqui no... Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Versículo 3, 4, aqui. A alusão especial é feita aos crimes cometidos contra o povo de Gileade, o estado aramaico da Síria, cuja capital era Damasco, estava localizado ao leste de Gileade, e muitas batalhas entre os reis de Israel e os reis da Síria ocorreram em Gileade. Aquele local foi algo como uma zona de armazenamento de centenas de anos antes da época de Amós, e talvez bem antes disso. Aí na frente tem uma informação acerca de Ben-Hadad. Aqui. Os dois períodos principais de lutas pelo controle de Gileade foram durante os dias de Acabe e Ben-Hadad II, tá, da Síria. Tinha um primeiro, tinha um segundo da Síria, bem como durante os reinados dos reis israelitas Jorão e Jeú, e dos reis sírios Azael e Ben-Hadad III. Aí a informação, o texto histórico onde você pode encontrar no segundo livro dos reis. O primeiro livro dos reis essa informação, o segundo livro dos reis tem essas informações. E aqui o Ben-Hadad II, que foi exatamente o derrotado pelo Azael, que usurpou, né, tem essa informação aqui, Azael usurpou, tem até no texto de Reis, mostra essa usurpação do Azael, que derrotou, né, que matou o Ben-Hadad e assumiu o seu lugar. Depois tem o Ben-Hadad III, que era filho do Ben-Hadad II, e aí vai toda uma sequência. Só para vocês terem uma noção aqui que Ben-Hadad é um título geral, tá? Então, Tiglat-Pileser primeiro, Tiglat-Pileser segundo, e aí você vê Artaxerxes primeiro, segundo. São títulos que foram títulos dados aqui. E ele assassinou conforme estava predito e venceu o rei, matou o rei e assumiu o seu lugar. Isto é descrito no livro do profeta Amós. Isto é descrito aqui no livro do profeta Amós. De modo poético. E aí nós temos: por isso porei fogo à casa de Azael, tá? E ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, falando acerca da capital da Síria, e exterminarei o morador de Bic-At-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. Bet-Eden é a Beit-Eden, que é um lugar lá na Síria. E o povo da Síria, para não deixar dúvida que o referente é a Síria, depois de falar da capital, de cidades do local, aí ele diz: e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir. Aí você pega o mapa, vai ver aqui, diz o Senhor. Então aqui a sentença é exatamente aquela que praticamente retoma o que Elias diz, que Azael iria
vencer e assumir o lugar lá no reino da Síria, mas que depois o próprio povo da Síria seria levado em cativeiro, e isso acontece posteriormente. Então, quando há a ascensão da Babilônia, a Síria perde o seu valor em termos de potência e fica submissa aos imperadores babilônios. Então, a primeira nação aqui é a Síria. E então o texto se constrói dessa forma, e vocês vão vendo que a poesia vai aparecendo até mesmo nessa forma de disposição em prosa aqui do texto. E por aí, então, nós percebemos que o foco de Deus aqui é mostrar que o profeta Amós está dialogando com as nações ao redor, mostrando que elas não estão andando sem nenhum controle divino, mas mostrando que Deus está no controle de todas as circunstâncias históricas, e até mesmo as coisas que ocorrem dentro desses países estão acontecendo sob a supervisão e a ação de Deus. Isso para nós é muito importante, porque um profeta que está profetizando em Israel, e ele vai profetizar sobre uma nação estrangeira, mostra que Deus está não só tomando conta da situação de Israel, mas também está de foco, ele está com o seu foco nas nações que também pertencem a ele, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Por isso ele pode falar acerca das nações ao redor. Então, deu para ter uma ideia? Deu para ter uma noção e compreender aqui o texto? Claro que outros detalhes, se a gente fosse estudar com mais detalhes, a gente teria que ver muita coisa aqui e ia ficar aqui até a hora do culto à noite. Vamos prosseguir então. O que a nação de Gaza e de Tiro tinham feito, que por isso o Senhor daria a elas o mesmo castigo, e qual o castigo que viria sobre elas? Versículos 6 a 10. Olhando o Atlas bíblico aqui, nós vamos ver as nações, tá? A localização das nações, quando se fala aqui em Damasco, tá? Você vai ver aqui, ó, ao norte de Israel, nós temos aqui Damasco, tá? Bem mais aqui, bem ao norte aqui. Nós temos Amon, que vai estar aqui à frente, sendo citada no texto. Nós temos as cidades dos filisteus, olha, os Gaza, Askelon, Asdod, tá? Ecrom, tá? São as cidades que vão ser referidas agora pelo profeta. Então o profeta está nesta área aqui, ele está aqui perto de Jerusalém, 19 quilômetros de Jerusalém, e ele está então dirigindo-se a essas nações aqui ao redor, e observe que essas referências elas estão indicando 3 a 5, indicando o referente das profecias, a quem elas estão sendo dirigidas. Tá? Então você vê que a profecia de Amós está num centro, ela tem setas para todos os lados, mostrando os lugares onde os oráculos vão caindo as bombas. Os oráculos vão atingindo vários pontos específicos, e isso nos dá um panorama, né, de onde é que o profeta está atingindo, que você, quando ler o texto, praticamente você não tem essa noção geográfica, mas com essa noção geográfica você dá mais ou menos, tem uma ideia mais clara do que o profeta está falando. Ok? Vou deixar esse mapinha aberto, de vez em quando a gente recorre a ele. Então, o que a nação de Gaza, repetindo a pergunta, o que a nação de Gaza, que a nação, aqui na realidade, Gaza é a nação dos filisteus. Gaza é uma cidade dos filisteus. Tá? E Tiro tinham feito que, por isto, o Senhor daria a elas o mesmo castigo. E qual o castigo que viria sobre elas? Então, Gaza aqui é uma metonímia para os filisteus. Tá?
Filistia. Versículos 6 a 10. Vamos lá. Assim diz o Senhor, marcador em prosa da próxima estrofe. Por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Então aqui mostra a parceria, né? A aliança entre Edom e os filisteus contra o povo de Deus. Por isso, sempre vem a causa e a consequência. Por isso, porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a sua mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Observaram aqui a estrutura? É muito semelhante aqui à anterior. Depois de referir-se, fazer menção referente pelas suas cidades, tá? No final tem a designação para você não ter dúvida de quem Deus está, a quem Deus está se dirigindo. Tá? Então é importante que você saiba que essas cidades que estão aqui, os filisteus, têm essas cidades. Tem Gaza, que é a capital, temos Asquelon, temos Asdod, temos Ecrom, eram as cidades, né, dos filisteus. E estão aqui distantes, aqui o Amós está nessa área aqui, tá? Está a 19 quilômetros de Jerusalém. Ok? Então ele está falando acerca dos filisteus. Então essa é a segunda nação aqui referente. Deu para pegar? Deu para entender? Tranquilo? Vamos lá. Isso não pode ir para a abundância de detalhes. Vamos à conclusão aqui da pergunta. Ele diz: e qual o castigo que viria sobre elas? Tá? Aí vamos aqui ao finalzinho, versículo 9 e 10, que é a próxima cidade, é a próxima nação aqui, que é referida aqui. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo. A fórmula é a mesma. Por quê? Razão, causa. Porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Lembram quem é Edom? Edom aqui são os descendentes de quem? Do vermelho, Esaú, né? Esav, né? Então, está fazendo uma menção a Edom, que são esses descendentes de Esaú. Por isso, consequência, porei fogo, olha só, sempre tem esse termo, porei fogo, porei fogo, porei fogo. Essa expressão indica o quê? Juízo. Tá? Indica juízo. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Tá? Aí vamos à sequência. Quarta pergunta. O que os homens de Edom tinham feito, e o que os amonitas também tinham feito, e quais os castigos que ambos receberiam do Senhor? Amós 1, 11 ao 15. Vamos lá. Então temos duas instâncias aqui, temos duas estrofes. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo. Porque, razão, perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Vamos lá ao mapa. Agora,
o foco do profeta está aqui, ó, falando sobre os sidônios. Tá? Então tem as cidades de Tiro e Sidom. Na época de Jesus tem várias referências, né? Ele foi para as regiões de Tiro e de Sidom, né? Então é essa região aqui, ó, tá? Dos sidônios aqui, tá? Tem a cidade de Tiro, tem a cidade de Sidom, e o oráculo aqui, olha, está fazendo menção a esta região. Tá vendo aí? Tá dando para ver aí? Tá enxergando aí? No mapa, ou quer que aumente o mapa um pouquinho? Tá dando para ver? Tá, né? Sem óculos. Todo mundo é jovem aí, só eu que uso óculos aqui, Maria Antônia. Mas todo mundo aí não precisa nem de óculos. Nem faete não precisa. Também não enxerga nada, né? Tá vendo o telão aqui? Que telão? Ok, então essa é aqui a referência geográfica. Tá? E a próxima: assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Então é aquela atrocidade feita na época das guerras com o objetivo de amealhar território, e até as grávidas foram partidas pelo meio. É uma forma de mostrar que isto agora está sendo colocado como juízo. E versículo 14 vai dizer: por isso vem a expressão, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com um alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. Tá? Então está mostrando que esses receberão o juízo do Senhor. Tá? Então os amonitas, vamos lá, a cidade dos amonitas, vamos lá no mapa, tá? Que está aqui do lado direito, tá? Olha aqui, temos aqui a Rabat Amon, tá? E aqui os versículos 13 a 14 fazem menção já está aqui no lado leste. Ok? Então aqui é o foco de onde Deus mesmo vai. Todas as coisas que estão acontecendo, você observa bem que o Senhor está mostrando o que Ele vai fazer. Ele suscita o conflito interno em cada uma dessas nações. Ele próprio cria o conflito interno para que haja o cumprimento da sua palavra. Ele mesmo cria dentro das próprias nações. Houve guerras aí que vocês observaram que os amonitas, os moabitas e os das montanhas de Seir se reuniram contra Judá. O rei foi à Suprema Corte Celeste, apresentou ao Senhor o problema, e o Senhor falou para o rei. Qual era o nome do rei? Segundo Crônicas 20, Josafá, que naquela guerra eles não teriam de pelejar. Preguei recentemente sobre isso, lembra? E para que te parassem, ficassem em pé e vissem o livramento do Senhor. O que o Senhor fez? O Senhor criou um conflito interno em que os próprios amonitas e moabitas lutaram entre si e foram depois contra os moradores das montanhas das montanhas de Seir, e se exterminaram. Eles se exterminaram. Quando o Judá chegou lá, só tinha despojos para poder pegar. O próprio Senhor criou conflitos internos, e esses conflitos foram arbitrários, não é isso? Deus chegou assim: hoje eu vou pegar esses amonitas e vou fazer uma maldade com eles. Foi assim? Tudo o que está acontecendo evidencia que Deus sempre age à base de razões morais. Ponto. Então, tudo isso aqui é juízo por conta das ações dessas nações. Chega um determinado... Deus tem paciência. Deus espera até a medida se completar. Lembra quando falou lá para Abraão? Que até que a medida da iniquidade dos amorreus se complete. Isso levou quase 500 anos.
muita paciência. Então, por 3 transgressões, e quando diz por 4, por 3 atos de rebelião, e depois chega por 4, indica que chegou o clímax, completou a medida que Deus permitiu. E a espera dessa medida encher mostra o que? A misericórdia e paciência divina. É por isso que Paulo diz, não vês que a misericórdia de Deus quer te levar ao arrependimento? Então Deus estava exatamente nesse aguardo. Deu para entender? Então o foco agora aqui é Amon. E aqui em cima temos o Ramote de Gileade, aquela cidade famosa que é referida, né, na época de Josafá, quando ele busca a aliança com Acabe, né, subiremos ou não subiremos a Ramote de Gileade. Então a geografia aqui ajuda muito para a gente ter uma noção. Ok, vamos à sequência. Não estamos indo exaustivamente no texto, está só dando um panorama para vocês terem uma noção. E aí, por isso, versículo 14, por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, e com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Todas essas profecias, quando mais cedo ou mais tarde, todas essas profecias aqui estavam indicando a ascensão, né, que viria depois de Nabucodonosor, outros imperadores que vieram antes, que fizeram esse domínio e subjugaram todas essas nações aqui. E é importante que o profeta está fazendo essas predições, mostrando que Deus pode falar acerca do futuro, porque ele conhece o futuro, e mesmo predizendo o futuro, não existem causas que evitem o cumprimento da palavra do Senhor. Porque já tem evangélicos aí, não sei se vocês sabem, eu já disse para vocês, né? Já tem evangélicos, bem, eu já não vou nem chamar esse pessoal de evangélico, é muito, até esse título evangélico, que é muito diluído, né? Gospel e evangélico é muito diluído, nem isso eles merecem. Eles estão dizendo que Deus não conhece o futuro. Não parou para pensar? Chamado teísmo aberto. Então, eles estão aí, né, dizendo que Deus não conhece o futuro. Deus aprende com as circunstâncias históricas e ele vai se adaptando. É até uma piada, né? Dá para rir. Mas tem gente falando isso, essas besteiras aí. É o chamado teísmo aberto. Mas isso é uma ilusão, uma heresia. Vamos dar o nome certo, né? Heresia. É uma heresia. Então o profeta está predizendo algo que realmente irá acontecer. E o que os homens de Edom tinham feito e o que os amonitas também tinham feito, os quais eram os castigos que ambos receberiam do Senhor? O que aconteceu? Qual foi aqui no finalzinho? O que foi que aconteceu? Seu rei irá para o cativeiro e os seus príncipes juntamente. Ou seja, Deus está dizendo a elite, mas se o rei vai para o cativeiro, o povo então nem se fala. Mostrando, essas profecias mostram o que de Deus em relação a essas nações? A soberania de Deus. Mas a minha pergunta persiste. Será que Judá e Israel estão nessa lista? Vamos ao capítulo 2. Estamos terminando. Vamos ao capítulo 2. Agora que vocês pegaram a forma, né? A forma e a fórmula, ficou mais fácil? Bem mais fácil. Fórmula, forma e geografia. O que Moabe fez com que se acendeu, né, a ira do Senhor, e o que o Senhor Deus disse que faria a todos eles, inclusive os seus juízes, príncipes e príncipes. Amós 2, 1 a 3. Ele diz: assim diz o Senhor,
Fórmula marcadora. Ko amar Adonai. Vamos lá. Por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo. Porque, vem a razão, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Observe bem que eles mesmos brigam entre si e depois eles são punidos por aquilo que eles fazem. Percebe? Por isso, porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Fecha aqui. Então, eles são apresentados como, eles estão, ora, se apresentam aqui como aqueles que estão em conflito, mas na hora de exercer, né, o juízo, né, alguns se excedem, e aí então Deus vai e os pune. Eu vou dar só um exemplo ilustrativo, que foi a questão, por exemplo, do rei da Síria. O rei da Síria foi levantado por Deus para punir as nações por conta da idolatria deles, das nações. Embora eles não deixavam de ser idólatras, né? Aí o que acontece? No livro do profeta Isaías que nós estudamos, nós percebemos lá que o Senhor chama a atenção do rei da Síria e ele chega a um ponto de extrapolar e não reconhecer que Deus é que estava no comando, né? Esse capítulo 10 do livro do profeta Isaías, e mostra como ele extrapolou, né, os limites na execução do juízo, de ser vara da ira de Deus, como ele é chamado em Isaías. Aí ele sofre o juízo. Um exemplo disso é o Senaqueribe, que foi levantado para punir as nações. Quando chega em Judá, qual é o problema que ele enfrenta ali? Ele pensa que ele, né, tal, e ele soube que lá em Judá tinha um Deus, mas nem imagem desse Deus não tinha por lá, para eles poderem apresentar. O nosso Deus é esse aqui, está aqui no templo dele. E lá não tinha nada que se pudesse apresentar. Então ele falou: olha, como eu fiz com os deuses das outras nações, esse Deus de vocês aí eu também vou exterminar com eles. Vocês não fiquem acreditando nas promessas desse rei, que esse Deus aí que ninguém vê vai livrar vocês. Se os outros deuses que eram visíveis não livraram as outras nações, como é que esse Deus aí vai livrar vocês da minha mão? E aí você lembra aquela afronta que ele fez? Esta afronta foi levada ao tribunal celeste, e aí Deus então envia um anjo para poder dar a solução e abater a soberba deles, porque chegou um determinado limite e dali ele não podia passar. As conquistas dele, se fossem feitas e ele parasse em Judá e reconhecesse o Deus verdadeiro, o que aconteceria? Ele estaria cumprindo o propósito e o projeto de Deus. A câmera aqui, está ligada aí? Todo mundo está piscando aqui, parece que terminou. Não, terminou aqui. Será que terminou aqui? Ligou de novo. Agora verifica ali para mim. Só. Vê se está gravando. Tá? Deu um sinal, era carga. Não parou não. Então, o que ocorre? Tem limites, e quando ele não reconhece que Deus é que estava permitindo que ele fizesse aquilo tudo, quando ele se levanta contra Judá, se levanta contra o próprio Deus, passa o limite e então vem juízo sobre ele. Ele perde todo o exército, todas as conquistas, tudo foi jogado por água abaixo, por conta do fato de que Deus está no controle e Deus estabelece um limite. Então, Judá era o limite, e quando ele pega aquela naçãozinha ali que não tinha nem exército para fazer frente com os seus 185 mil soldados, aí ele pensa: agora eu vou acabar com tudo. E no entanto, o que aconteceu? Ele perdeu a guerra sem precisar um soldado de Judá levantar sua espada.
O próprio Deus resolveu tudo. É exatamente isso que está sendo mostrado, né, que Deus, como agente da derrota desses povos, vai mostrando para eles que o Senhor soberano está no controle. Por isso esses oráculos aqui, um profeta lá de uma cidade lá no interior lá de Israel, falar um oráculo contra uma nação, né, realmente tem que ter muita convicção de que está falando da parte de Deus e de que Deus vai cumprir aquilo que ele está falando. Então é importante nós vermos isso aqui. E aí, a sexta pergunta diz: quais as obras que Judá tinha feito? Judá? Peraí. Será que não houve um equívoco aqui, não? Quais as obras que Judá tinha feito, pelas quais ele seria castigado, e por quais obras injustas Israel também seria castigado? Versículos 4 a 8. Eu falei para vocês, será que o povo de Deus também está nessa lista desses oráculos pesados aqui? Vamos nós. E vamos observar que eles estão na lista e por que estão na lista. Isso mostra que Deus é um Deus imparcial. Se tivesse só contra as nações, Deus está de pinima com as nações, né? Só porque não são israelitas, né? Isso é uma discriminação, né? Os direitos humanos, discriminação, não. Vejam aqui. Assim diz o Senhor, a fórmula: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Olha a poesia. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Então aqui, qual é a causa? Rejeitaram a lei do Senhor, que tem bem a ver com o sentido mais denso, semanticamente aqui, o sentido mais denso de transgressões, que é o ato de rebelião. Então, por eles rejeitaram a lei do Senhor, porque eles foram os receptores da revelação divina. Dessas nações todas, quem mais estava informado da vontade de Deus? Em Leila? Judá ou os sírios, moabitas, filisteus? O povo de Deus era o que mais estava informado. Eles foram mais informados, porque eles foram os portadores da revelação da vontade divina, pelo que não escapam ao juízo divino. Daí eles estarem também na lista, né? Porque eles talvez estivessem vibrando na hora que o profeta está profetizando. Coisa boa, isso aí mesmo, Senhor. Pega esses amonitas mesmo, Senhor. Pega aí esses filisteus mesmo, Senhor. Pega esses moabitas aí. Aí daqui a pouco, olha, vem o profeta, né? Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá. Opa, aí agora o negócio pegou para o nosso lado. O que está acontecendo? E por 4 não retiraria o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar pelas suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. O que Deus está falando aqui? O contraste entre a verdade e a mentira aqui é o que? Deus verdadeiro com as suas leis e o ídolo mentiroso que nada tem para oferecer, e do ponto de vista moral é uma nulidade, é um nada, não exige nada. Então aceitar essa mentira é ser o quê? Conveniente. O problema é exatamente essa conveniência. Tá? Aí que está o problema. Trocar Deus verdadeiro pelo ídolo. É uma conveniência. É muito mais fácil dizer, Deus não existe, pronto. E aí eu vou viver minha vida do jeito que eu bem quero. É muito mais conveniente, e é exatamente por isso que as pessoas fazem essa escolha, que é, na realidade, o quê? Uma rejeição do óbvio. O apóstolo Paulo diz que até os gentios que não têm lei, né, mostram a lei escrita dentro deles, porque os céus, né, tudo que de Deus se pode perceber, a natureza está aí revelando, a criação está revelando.
Paulo fala na Epístola aos Romanos, para que sejam o quê? Inexcusáveis. A causa ali da idolatria é exatamente uma rejeição voluntária do Deus verdadeiro. Então trocam o Deus verdadeiro por uma mentira, que é muito mais fácil, né? Se ir lá fazer uma missinha lá e dobrar o joelho diante de um ídolo lá, é muito mais conveniente, porque o ídolo não vai falar para ele mudar de vida, para ele, olha, sua vida não está boa, né? Ele dá lá uma ofertinha lá no pé do chamado santinho lá, é muito mais conveniente. Ele continua pulando seu carnaval, fazendo as suas, como é que é, volúpias, dando vazão às suas volúpias, né, pastor Emanuel? Gostei da palavra ali. Estou só guardando lá no arquivo as palavras que foram usadas no programa. Muito boa. Então, é exatamente por isso, é um ato de rebelião. O homem, de um modo geral, está em rebelião. Por que Judá e Israel estão também nessa categoria? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Judá recebeu lei objetivamente, mas não estava dentro do coração. Paulo disse, não é judeu aquele que o é externamente, mas sim aquele que o é do coração, e mostra que os verdadeiros judeus são aqueles que têm o judeu maior dentro deles, que é Cristo Jesus, que circuncidou o nosso coração. Promessa feita lá em Deuteronômio. Só um coração circuncidado é que pode realmente amar a lei do Senhor, como vimos no Salmo 1, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aqui é uma rejeição por conta desse pecha aqui, dessa rebelião. Então, vem a conclusão. Por isso, porém, fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. E por quais obras injustas Israel seria também castigado? Versículo 6. Assim diz o Senhor, aí vem, por 3 transgressões de Israel, mostrando aqui a Reino do Norte, Reino do Sul. Por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Quanto vale uma vida? Não é? Vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Tá? Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem, olha aqui, antes de entrar aqui, veja só, a versão NVI traz um detalhe aqui. Estrutura literária, texto hebraico aqui. A situação moral de Israel é totalmente uma situação de paganismo. O julgamento de Israel, veja aqui. Por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra. Então, E olha o povo revelado aqui, como é que está se comportando. E um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. Então, até que ponto chega quem opta pelo ídolo? Qual é a ética do ídolo? É isso aqui. É uma rebelião. E homem, pai e filho é a mesma mulher. Onde é que se concebe só Israel para poder conceber isso? E era exatamente o que Deus tinha condenado das nações pagãs. E revelou isso na lei, colocando limites dentro da família,
colocando e estabelecendo limites que são óbvios hoje até entre os pagãos. Mas Israel está numa situação tal que extrapola a conduta dos pagãos, porque adotou o mesmo sistema, o ídolo, a idolatria. A idolatria leva a todo tipo de corrupção moral. E dentre essas coisas está aqui. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Então aqui a gente vai e percebe que o ambiente para tudo isso aí é a idolatria. O ídolo não fala nada. O ídolo não chega, rapaz, toma vergonha. Que negócio é esse? Você é pai e está deitando com a mulher do teu filho? Que história é essa? O ídolo vai falar isso. Mas o profeta de Deus, tá, vai fazer o quê? Vai colocar o retrato, a radiografia de quem? Da própria nação de Israel. Vai colocar essa radiografia. E mostrar que a questão toda está na eleição do ídolo. Eleição do ídolo. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Então, a questão aqui é exatamente o modo como o culto, né, recebe as suas entradas, as suas ofertas aqui, e eles então se embebedam dentro da casa dos seus deuses. E versículo 9, não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, lembram lá? Até que a medida da iniquidade dos amorreus se completasse. Aí eles viram tudo o que aconteceu, que os amorreus perderam a sua terra. Por conta de quê? Por conta de Deus ter estabelecido um limite, falou para Abraão, até que a medida da iniquidade dos amorreus se complete. Quando eles viram a medida da iniquidade dos amorreus se completar, o que eles fizeram? Não tomaram aquilo por sinal. Ao contrário, o que eles fizeram? Seguiram o mesmo caminho e viram isso aí. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, para mostrar o quadro, a altura do qual era como a altura dos cedros, mostrando que eles eram homens de alta estatura, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Exterminou, tirou todo aquele povo por causa da iniquidade deles. Lembra que tem até uma expressão, por isso, por causa dessa idolatria, por causa dessas promiscuidades, por causa dessas volúpias, é que a terra vomita os seus moradores. E agora eles estão sendo vomitados, como consequência, porque entraram pelo mesmo caminho. Também vos fiz subir da terra do Egito, vai fazendo aqui uma recapitulação histórica, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísses a terra do amorreu. Então, o amorreu perdeu a terra por conta das suas iniquidades, que Deus esperou quase 500 anos para poder punir. Deixou como exemplo. E agora eles que entraram na terra, seguindo o mesmo exemplo dos amorreus, vivendo como amorreus, eles iam continuar na terra? Para que possuísses a terra do amorreu. E dentre os vossos filhos, olha o levantamento da história. Levantei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Aí, esse diz o Senhor não é um marcador, conforme nós vimos, do fechamento, tá, da estrofe, da estância. Mas vós, aos nazireus, o que fizeram? Profanaram o voto dos nazireus. Destes vinho a beber. E aos profetas ordenastes, dizendo o quê? Não profetizeis.
Que é o quê? Quer andar segundo os preceitos dos amorreus. Se Deus que levanta profetas para poder mostrar que o caminho em que eles estão andando é um caminho errado, eles dizem para os profetas: calem a boca, não profetizem. Pega aí o capítulo 7 de Amós, e você vai ver lá, né, que o rei chega a mandar isso aqui não, aqui não, aqui não. Vai profetizar lá em Judá. Não vem por essa profecia para cá, não. Essas atitudes aqui estão sendo retratadas e é por isso que eles vão sofrer também o juízo. Diferente das outras nações. Porque as outras nações estão na sua idolatria, no seu pecado, e eles estão, Deus estabeleceu um limite para eles. Mas eles estão sem revelação. Agora o povo de Deus, que tem a revelação, que sabe da vontade de Deus, ainda tem os profetas e os líderes que são levantados para mostrar que o caminho que eles estão seguindo é um caminho errado, que precisa de volta, como muitas vezes fez ao longo da história. Tudo isso é apagado e eles chegam para os profetas: não profetizem, eu não quero que vocês profetizem aqui não. Nós queremos andar segundo a nossa própria vontade, não segundo a vontade do Deus que está em aliança conosco. A sequência vocês já sabem. Então, aqui vem as obras que Deus levantou, a pergunta 7. Quais as obras que o Senhor Deus as fizera e as relembrou aos filhos de Israel, e que mal o povo fazia aos profetas e aos seus nazireus, dava a beber vinho aos nazireus. Não, mas o seu nazireu, não, bebe vinho aí. Não, mas eu não posso, não, bebe aí. E os profetas: assim do senhor, cala a boca, vai. Não quero profecia aqui não. Aí, a última pergunta: com que Deus comparou o aperto que seu povo passaria, quais as classes de pessoas que ele citou, mostrando que todos iriam morrer? Uma pergunta. Versículos 13 ao 16. Na sequência ainda do oráculo, ele diz, embora seja um próximo parágrafo, mas aí você vai ver: eis que eu vos apertarei do vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. O que é manolhos? Manolhos. O que são manolhos? Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Aconteceu isso? Vimos essa história? Israel caiu pela Síria, Judá caiu pelo imperador babilônico, e a palavra do Senhor se cumpriu. Tudo por conta de quê? Esse pecha, né? É a rebelião contra Deus. Então, quando a gente vê, né, no fechamento da lição, quando a gente vê as nações pagãs sendo advertidas e sofrendo sentenças, a gente fica assim, né, admirado. Mas vocês viram a densidade e o tamanho do oráculo contra o povo de Deus? Bem maior, né? A gente pensa, a estrofe vai acabar aqui. O Damasco é uma estrofezinha, né? Vem os Moabitas, outra estrofe. Amonitas, aquela estrofe, Edom. Agora, quando chega nos filhos de Israel, aí a estrofe é maior, né? O porrete é maior, né? Como dizer. A situação é realmente maior. Por conta de quê? Porque eles eram os portadores da revelação divina e eles deveriam ser espelho para as nações. E, no entanto, não eram espelho para as nações, e aí também sofreriam os castigos de Deus. E essa história vai prosseguir na próxima semana, porque o profeta vai relatar os vícios e as maldades de Israel, e o anúncio de castigo ainda continua.
né? Então, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ver uma atualidade, né, a profecia do profeta Amós. Amós, depois de morto, ainda fala. As nações ainda estão em rebeldia contra Deus? Salmo 2, né? Se rebelam contra Deus e contra o seu ungido e diz, sacudamos de nós as suas ataduras. Né? Então, os mandamentos de Deus são considerados por eles como ataduras. E muitos dentro da própria comunidade de Deus também estão querendo soltar as ataduras, né? Estão querendo viver como os pagãos. E estão vivendo. Muitos aí estão, que se dizem evangélicos, aí estão vivendo como os pagãos, né? Até a música deles se paganizou. Né? Até a música deles se paganizou. O estilo de vida deles se pagou. Pagão, é um pagão mesmo. E tem consequências nisso? Com certeza tem consequências. Mas nisso tudo, quando o profeta profetiza aqui, vocês vão ver que sempre há uma esperança para o justo, para o fiel, para aquele que se mantém fiel à aliança de Deus. Que nós sigamos esse exemplo e sejamos esses, pelo menos num contexto assim, de tanta rebeldia, possamos agradar ao coração do nosso Deus. Amém. A gente fecha por aqui o nosso estudo. Viram aí o que é manolho? O que é manolho? Aqui, ó. Manolho. Vamos ao Aurélio. Aqui é rápido, ó. É instantâneo. Manor. Aqui que é isso. Molho é o feixe que pode abarcar com a mão. Manolho, que pode... Um molho ou um feixe que você pode pegar com a mão. Você sabia? A Aurélia ajuda, né? Então, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo. Desculpem muito tempo que a gente se tomou, mas pelo menos deu para ter um panorama geral e eu acho que deu para a gente aprender muita coisa.